Claro. E a gente teve enchentes também, tanto que afetaram aqui o porto, a gente tinha as CADES ali que, né, e é uma situação... Aqui também em Constança, constantemente aqui há enchentes, em vários sítios também. Sim, sim. Todos E aí, os anos. esse ponto que o empreendedor tá, né, de extremo desabrigo ali, porque ele está completamente desabrigado, está emocionalmente afetado, né? É a questão do negócio dele, o emprego. Então, a gente tinha pessoas que geravam empregos para outras, né? Então, tu tem o compromisso de colocar, né, o pão diariamente para outra família que tem bebê pequeno, que tem filhos que estão na escola, que perderam tudo, né? Então, assim, era uma situação realmente muito, muito difícil. E só ligando a tua pergunta que tu fez de como eu vim parar, né, em Portugal, eu fui funcionário da TAP Manutenção e Engenharia lá em Porto Alegre, né? E aí foi que eu conheci, na verdade, como que era a TAP, quem era a TAP, a importância da TAP para Portugal, né? Até então eu conhecia a TAP, mas não depois que eu entrei na TAP eu vi a importância que a TAP tinha para Portugal. Isso chamou muito a minha atenção de conhecer mais sobre Portugal. Enfim, a minha família tem origem portuguesa, né? Por parte do meu avô. E então isso lá na época de TAP eu já vinha conhecendo sobre Portugal. Eu tinha uma rotina de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Lisboa. Então isso foi gerando um interesse até que acabei vindo parar cá em Portugal, né? E esse empreendedor que está lá no Rio Grande do Sul e foi afetado, né, pela enchente, nesse momento ele virou um ponto de referência para todo mundo olhar para o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul se tornar conhecido. E quando eu cheguei aqui em Portugal, Carol, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sempre tinha que explicar, o Rio Grande do Sul é aquele estado da ponta de baixo, imagina um Algarve. Nós somos o Algarve. Nós somos o Algarve. Sim, é que ele está quase a cair do Brasil. É que ele está quase caindo no Brasil, que faz divisa com a Argentina e com o Uruguai. Porque quando o pessoal fala, porque é aquela carne uruguaia, eu falei, sabia que faz divisa com o Rio Grande do Sul, né? Exato, exatamente. O Rio Grande do Sul tem assim, churrascos, né? A Argentina faz um bom churrasco, mas o Rio Grande do Sul também. Na Argentina é parrilha, e no Uruguai também. No Rio Grande do Sul que é churrasco. Ok. Exatamente. E aí a gente foi, né, trabalhando com os empreendedores. Então, assim, iniciou com 101 empresas, né? Foi o número de empresas que veio para mim atender. Muitas dessas empresas chegaram até o final do programa, né? Eram estágios, então tinha primeiro essa consultoria de readequação, ver o que perdeu, listar o que seria importante naquele primeiro momento para ele começar a trabalhar novamente, né? Seja um conserto de máquina, seja um equipamento que ele vai comprar, né? Aquele do que ele tinha perdido, né? E depois vinha a etapa do empreendedor comprar esse equipamento. E aí era uma dificuldade, porque tu imagina, eu perdi tudo e eu tinha que ter dinheiro para comprar, né? Então aqui muitos empreendedores pararam aqui nesse ponto. Depois eles comprovavam que tinham comprado os equipamentos, recebiam o valor integral na sua conta, né? Então esse processo, né, ainda está ocorrendo. A gente tem empresas que ainda estão dentro do programa, né? E assim, ajudou os empreendedores, ajudou, né? Muitos empreendedores conseguiram se reerguer, né? A gente conseguiu ter um feedback positivo desses empreendedores, mas muitos, infelizmente, não conseguiram nem chegar no final do programa, né? Hoje eu entro em contato com alguns e pergunto, por exemplo, um estúdio
de tatuagem, por exemplo. É um exemplo que a gente tem lá. Eu liguei e disse, olha, Diego, não, eu perdi a maca que eu tinha, é muito mais de 5 mil reais, só a maca. Então, assim, eu perdi os 8 mil euros. Sim, porque eu também sou da área de gestão económica ou financeira, por isso percebo um bocadinho que está a falar dos projetos de investimento. E já trabalhei com projetos de investimento também. E o que eu acho curioso é que cá em Portugal já melhorou um bocadinho. Mas quando há essas catástrofes e essas coisas, é muito complicado pedir ao empresário para investir. É. Por muito que lhe haja garantia que depois vai receber, porque eles não sabem quando vão receber. Então, como é que se pede a alguém que perde tudo para investir primeiro? Graças a Deus aqui em Portugal isso já mudou um bocadinho, a gente tem as proformas e as coisas seguem e depositam na conta do empresário e ele compra. Mas eu não acho que seja uma boa política. É que no Brasil aconteceu o Brasil, ele tem uma eu amo meu país e sou apaixonada pelo meu estado, tu sabe muito bem que eu Tu és, eu falo, tu não és brasileira, és gaúcha. eu sou gaúcha e eu tenho na minha apresentação, quando eu vou fazer palestras, a Paula sabe, eu coloco ali gaúcha e colorado, porque eu tenho orgulho disso, tu entendeu? Eu sei que tu é gremista. Colorado não. Mas assim, nem todo mundo é perfeito, né? O defeito do meu marido. Qualidade do meu marido, qual é? Não. Qualidade do político, qual é? Casou comigo. Defeito dele, ser gremista. O Diego também, adoro o Diego. Qual é o defeito dele? Gremista. Opa, pronto. Qualidade, ser casado com a Jade, cai da Aurora. É colorada, não sou nada. Tá? Amiga, que tu é vermelha também, amiga. Entendeu? Mas o que eu honro muito, mas tem um problema. E a gente tá vendo esse problema hoje. A gente veio conversando e eu olhando ali as coisas, que me dá uma angústia muito grande. Porque assim, há um ano atrás, tem o IPH, que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Instituto de... o Felipe sabe melhor o nome. Hidrologia... O IPH, qual é o nome mesmo, amor? Pode falar, fala. Pesquisas hidráulicas. Pesquisa hidráulica. O IPH. Então, o que acontece? O ano passado ele vinha dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E o pessoal, o vento tá virando. E é isso. E o pessoal não foi acreditando. E aí, de repente, aconteceu. Eu falei pro Diego, depois eu nem vou procurar esse áudio, mas tem um áudio da minha irmã me mandando, bem assim, Carol, só pra te dizer que eu tô bem, mas eu tive que sair de casa. Minha irmã morava no 3º andar. Ela teve que sair de casa, porque ela morava no centro. Okay. E aí o centro alagou, aí foi indo na Andrades, que é conhecido como Rua da Praia. Sabe por que é conhecido como Rua da Praia? Porque em 1940 a água entrou e ficou conhecido como a Rua da Praia. E só que o nome é Andrades. E ela voltou o quê? Literalmente a ser Rua da Praia algumas décadas depois. E a minha irmã falando, Carol, só pra dizer que eu tive que sair de casa, tô indo pra uma outra, foi pra casa da minha Dinda. E eu tô saindo de casa, só que assim, eu tô vendo um barco passando aqui na minha frente. É isso, ela me falando que uma amiga dela tinha saído de casa, que o cachorrinho tinha... Gente, assim, só pra te ter ideia, o cavalo Caramelo ficou conhecido... Sim, ficou muito conhecido esse cavalo, sim. Tu imagina, tu conheceu o cavalo Caramelo de uma tragédia Telhado, né? em cima do telhado, e tava acontecendo, e assim, e eu ainda me lembro quando eu falei, gente, vai chegar o ano que vem, essa época, vai acontecer tudo de novo. A gente ficou sem aeroporto, a gente ficou sem nada. Sim, vocês ficaram sem nada, aquilo foi uma... E aí a gente lá. Isso, só pelo número de cidades que falou, na totalidade, só para aí 10 é que não. Nós foi estamos a falar de uma coisa gigante, maior que Portugal. Se tu for comparar a população do Rio Grande do Sul, é mais ou menos a mesma população de Portugal. É o que eu estou a falar, estamos a falar de Portugal. Exatamente. Aí Portugal, tu imagina, algumas freguesias que não foram 14 freguesias, 14, 20 freguesias, e não foram afetadas, entre aspas. Porque o que acontece? A minha cidade, que é a região litorânea, onde eu morava, simplesmente as prefeituras das outras cidades, assim, o litoral não tem onde ficar. E aí, de repente, a gente viu o quê? A minha cidade, que tinha 30 mil habitantes, virou 80. E aí o litoral inteiro tem uma cidade, ela ficou com 300. Só que a gente não tá falando só das pessoas irem para lá, a gente tá falando de comida, hospital, porque daí vem as doenças juntos. Vem a doença do rato, que é aquela leptospirose lá no Brasil, que a gente não sei se é a mesma. Então, assim, a gente tá falando de várias coisas. E aí esse mesmo empresário, ele tem que cuidar, porque ele perdeu um negócio, ele perdeu a casa,
ele pode estar enterrando as pessoas. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, foi muito difícil. Então, pra gente hoje, e eu ainda te comentei, falei, Paula, a gente vai gravar esse episódio dele e, assim, felizmente ou infelizmente, a gente tá vivendo a mesma coisa hoje de novo. E aí tu citaste da Rua da Praia, né? E assim, Paula, para nós termos assim uma dimensão, Rua da Praia, essa Rua da Praia que ela está citando, que é Andradas, lá em Porto Alegre, a gente poderia comparar aqui com a Rua Augusta, em Lisboa, na questão de comércio, de lojas. É uma rua extremamente comercial. Só há lojas, basicamente, lá. Então, imagina esse local cheio de comércio, cheio de empresas, né, simplesmente ser tomado pela água, né, e muita água, né, um volume gigantesco de água. Então, a perda era muito grande, né? Foi muito grande. Foi muito parecido também ao que aconteceu em Espanha. Essa foi Valência ali, né? Valência foi a mesma, foi a mesma coisa. E uma coisa que a gente viu e assim, isso acabou por ser um motor para que as coisas se recuperassem mais rápido, né? Foi a própria população ajudar. Sim. Né? Então, assim, mesmo na questão pessoal, né? Que as pessoas perderam em casa, foram ajudadas, né? Por outras pessoas, pelos bunkers que eles montavam de apoio, né? Seja para alimentos, seja para ficar alojado, né? Mas e a gente teve isso também até próprio para os empreendedores, porque tinha empreendedores, né? A Paula citou bem, é muito difícil, né? A gente tem aqui em Portugal ainda o SFID, né? Assim que fala, SFID, Portugal 2030, Sim, enfim. Entendeu, mas depois. E lá no Rio Grande do Sul, né? No Brasil, a gente tem linhas de financiamentos também, mas aí a gente pega aquele empreendedor que não está preparado para pedir um empréstimo. E muitas vezes ele não tem uma contabilidade organizada, né? Ele mistura os gastos pessoais com os profissionais. Quando ele chega num banco, ele não consegue pedir esse apoio. O banco olha para ele e diz, olha, avaliando aqui, eu não tenho como te fornecer um empréstimo. E aí, nesse momento, quem faz esse empréstimo? Familiares. Então, a gente teve muitas empresas MEIs, né? Era um valor de 5 mil reais, né? Mas assim, muitos acabaram pegando empréstimo com um parente, colocavam uma parte no cartão de crédito e assim ia até receber o valor de volta, né? Então assim, foi difícil, mas nesse momento a gente viu assim a solidariedade, né? Tanto de familiares como de outras pessoas. E o próprio mundo em si, os países ajudaram muito. Porque houve muita propaganda nessa área. E eu falo daqui de Portugal, que chegou a toda a gente. E havia aí também pedidos por vários lados. Sim, eu recordo perfeitamente disso. Muita coisa. Tinha cargas chegando ao Porque tempo era todo. assustador, realmente aquilo que estava cá era assustador. Né? Não é uma coisa assim devastadora. A Carolina citou, né? Imagina uma cidade com 30 mil habitantes, daqui a pouco está com 80 mil. Não há mercado que tenha um suporte, né, alimentar de 30 mil pessoas para 80 mil. Então falta água, falta comida. E as pessoas levam papel higiênico que até agora eu não entendi. Desculpa, gente. Se alguém me disser, desculpa, que isso é timing. Aqui a gente viveu o apagão. Então não foi só cá? Gente, foi igual? A pandemia veio, primeira coisa que sumiu foi papel higiênico, não é nem água, é papel higiênico. Aí, depois, agora, a mesma coisa, quando teve a enchente, tu ia no mercado, as pessoas levam todo o papel higiênico e guardanapo. Eu não consigo entender. Agora teve um apagão aqui em Portugal, as pessoas tu olhava, eu queria se alguém disser qual é o motivo principal. E a gente tava falando, é trágico, cômico. Porque assim, as pessoas, a primeira coisa que pensam é na papel higiênico. O motivo eu não sei. Também ainda não percebi. É que as pessoas... Quando era o Covid até podia ser, pronto, porque eles ficavam resfriados, podia ter alguma coisa a ver com isso, né?